Eu queria fazer uma alusão a um livro anterior, que é um livro de 1959, que na verdade é a tese de doutorado dele publicada, que chama O Homem, Estado e a Guerra. É provável que vocês também conheçam. Eu até prefiro aquele livro do que esse, né? Eu acho aquele livro interessantíssimo. É mais barroco do que esse. Esse aqui é um livro sintético, né? Mas o que é o argumento central do Homem, o Estado e a Guerra? E não é difícil perceber que esse livro é uma espécie de refinamento do primeiro, né? Esse é mais formal, o primeiro é mais direto na bibliografia clássica. O ponto que ele vai dizer é o seguinte, né? Naquele livrinho. A bibliografia sobre a guerra é gigantesca e ela é impossível de ser exaurida. É muito livro. Então veja como esse é um critério comum. Como é que eu economizo leitura? Essa é a pergunta que ele vai dizer. Eu tenho que achar algum critério que me permita economizar a leitura. Eu começo a ler um livro, dependendo do critério que eu tenho, eu já descarto, porque eu vi que ele não vai me servir, dados os meus propósitos. Ele está dizendo o tempo inteiro isso. Como é que eu economizo dados? Como é que eu economizo informação? Porque você não pode ter tudo. Então, se eu quero pensar o problema da guerra, vai dizer ele, uma forma inteligente de eu descartar bibliografia é se eu fizer um raciocínio formal sobre as explicações sobre a guerra. E um raciocínio que tenha como eixo o nível da análise, ou seja, a unidade da análise. Eu tenho que pensar formalmente. As principais causas, as causas eficientes, elas estão no homem, na estrutura interna do Estado ou no sistema de Estados. Com essa análise formal, se eu chegar a alguma conclusão, eu descartar uma ou duas imagens, a economia de bibliografia é gigantesca. Então, esse é o movimento. E ele é bem marrento, né? Porque na introdução desse livro, ele tem um momento que é muito divertido, né? Ele faz alusão a um argumento que as pessoas gostam de usar. Pô, em 59 o povo já gostava de lacrar, né? É que a coisa não tinha essa repercussão que tem hoje. Qualquer uma frase lacradora. Perguntar quem ganhou a última guerra é a mesma coisa que perguntar quem ganhou o terremoto de São Francisco. Nossa, né? Aí ele diz, eu concordo com essa frase. A guerra é inevitável como os terremotos. Olha como que o cara, ele deslacrou, né? O cara foi lacrar, ele deslacrou. O que é deslacrar? Até hoje eu não vi ninguém querer interferir nas placas tectônicas para não ter terremoto em São Francisco e em Tóquio. As pessoas fazem o quê? Vai ter terremoto. Como é que morre menos gente? Ou seja, o cara quis lacrar, foi deslacrado, né? Então o cara já começa deslacrando no livro, né? Já deslacrando. Né? Parece uma frase de sentido imbecil, né? Então ele está dizendo, vamos continuar na analogia. As guerras são inevitáveis, tais como os terremotos. Que é o que ele está dizendo. Vai ter guerra, amigão. Esse negócio de mundo feliz, Teletubbies, isso aí não rola. Vai ter guerra. Se vai ter guerra, como é que a gente minora seus efeitos? Essa é a posição dele. E mais, como é que a gente economiza a bibliografia para pensar a guerra? Então, é uma figura muito engraçada. Né? E aí ele vai propor, então, olha, vamos olhar formalmente o problema. Veja como, na verdade, esse outro livro é muito mais formal e muito mais abstrato que esse primeiro. Mas o que eu vou tentar fazer aqui é uma conexão entre os dois. Ele diz, olha, então vamos com calma. Vamos olhar as análises que centram na primeira imagem no homem como a causa da guerra. A guerra é fruto da condição humana, da natureza humana. O que ele vai dizer? Olha, o problema dessa visão, que coloca as causas aí, as causas suficientes, pelo menos aí, é que, na verdade, não existe só guerra. Existe uma alternância entre paz e guerra. Como não existe só egoísmo, existe altruísmo também. Se eu partir da ideia que a natureza humana explica a guerra, o que explica a paz? Ou o bloqueio da guerra? Se você dizer que a natureza humana varia, aí você está precisando de alguma aula de lógica.
Porque se a natureza não pode variar, né? Logo, se a natureza humana é boa ou má, ou só existe o mal, ou só existe o bem. E a própria ideia de mal e bem, paz e guerra nos colocaria. Ou é o mundo cão do estado de natureza, ou é esse mundo novo que mistura coisas apontando em sentidos diferentes. Então ele diz, veja, talvez exista uma natureza humana. Talvez. Nós podemos assumir que o homem é egoísta, altruísta. Se a gente assume que é altruísta, por que ele faz o mal? Aí já não é mais o homem. É as circunstâncias ou a estrutura do Estado que vai levar um cara que é bom fazer o mal. Ou uma visão a lá Hobbes. O homem é mau. Por que ele não é malvado? Porque você muda as estruturas sociais que permitem que pessoas malvadas cooperem. Ou a lá Adam Smith. O cara é egoísta. Como que ele coopera? Ele coopera porque ele é regido pela mão invisível. Isso já desloca a explicação da natureza humana para os dispositivos sociais. Ele diz, olha, logicamente a gente já pode descartar o problema da natureza humana. Né? E como bom pensador, eu não preciso resolver esse problema. É tipo raiz quadrada do número negativo. Olha, eu sinalizo ali, eu não tenho a resposta para esse problema. Vamos pensar outras dimensões da questão. A segunda dimensão seria qual? O Estado. Olha, se a natureza humana não resolve, a organização interna do Estado talvez resolva. E aí, como eu não quero gastar tanto tempo com esse livro, porque aí ele é bastante rebarbativo, ele vai em milhões de explicações para o fim chegar num raciocínio que é sempre o mesmo, ele vai dizer o seguinte, ó, o problema continua. Por quê? Se eu pegar o sistema internacional, mesmo se eu acreditar que ele começou com a Paz de Westfália, o que a gente teve? Ó, esse livro ele não tem ainda a ideia das teorias sistêmicas e das teorias reducionistas. Essa ideia vai vir depois. Eu tenho uma variação enorme de unidades, mas eu tenho sempre uma resultante sistêmica. Equilíbrio de poder e alternância entre paz e guerra. Então, se eu mudo os elementos do sistema, ó, o que é mudar os elementos do sistema? Se eu pegar o século XVI e XVII, estados agrário-comerciais, não tem indústria. Estados religiosos, teocráticos, pouco número de estados. Aumenta o número de estados. Depois vai vir estados industriais, estados até pós-industriais, comunismo, tudo misturado. Eu estou alterando as unidades. Os efeitos sistêmicos estão permanecendo mais ou menos constantes. Isso me leva a desconfiar que se eu reduzir a questão da guerra ao conteúdo interno dos estados, eu estou cometendo um erro formal. Então, na cabeça dele, no livro de 59, toda discussão que apontar para a natureza humana como calmo, ele já descartou. Passo seguinte, a estrutura interna dos estados. Do que ele está falando? Ele está falando da briga entre marxistas e liberais. Né? Os marxistas dizendo que guerra é coisa de capitalismo, os liberais dizendo que democracia não faz guerra, entendeu? Entre si. Esse que é o debate, mas o argumento dele é assim, olha, você pode variar a torta e a direita os estados. Os efeitos sistêmicos estão permanecendo mais ou menos os mesmos. Esse é o argumento dele. O que nos leva, então, à terceira imagem, né? Que é a ideia de que talvez seja no sistema que esteja o problema. Um sistema, que ele ainda não usa essa expressão, que depois ele vai chamar de anárquico. É o que a gente vai fazer a ponte para o livro que eu pedi para vocês lerem, né? Mas a coisa não cai do vazio, né? Então, ele tem um conjunto de reflexões em 1959, esse conjunto de reflexões em 59, 20 anos depois, em 79, 20 anos precisamente, vão dar origem a esse livro que nós estamos lendo. E não dá para perder as datas, né? São momentos fulcrais. 59, ó, acabou mais ou menos a Guerra da Coreia, definiu mais ou menos a Guerra Fria. 79 é aquele período de grande confusão que está começando a surgir, né? E ele escreve o livro no calor dos acontecimentos. Mas o que eu quero destacar aqui é o modo como ele põe a questão da terceira imagem. Ele vai dizer, olha, descartei as duas, então é evidente que é a terceira, provavelmente, que está. O que é muito interessante, e eu sempre fui um aficionado pelo Rousseau,
é que ele faz uma leitura muito precisa do Rousseau, no livro de 59. Ele vai dizer, veja que engraçado, olha como o cara é contra-intuitivo. O cara é robesiano. Eu vou partir do Rousseau, que eu acho que foi o Rousseau que colocou a questão da forma mais precisa. A terceira imagem na cabeça dele foi formulada pelo Rousseau. Como? Porque, como vocês sabem, o Rousseau, no discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, na segunda parte, ele faz uma crítica violenta à ideia robesiana de natureza humana. O que diz lá o Rousseau? O Rousseau, no certo sentido, as pessoas gostam de dizer que o Rousseau é um bobo alegre, um bom selvagem. Essa é uma leitura infantil do Rousseau. Uma leitura infantil e geralmente dos seus inimigos. O que o Rousseau vai dizer. O Hobbes comete um erro grave ao dizer que há uma natureza humana má. Por quê? Ele está transpondo traços do homem vivendo em sociedade num homem hipoteticamente natural. Na verdade, o raciocínio do Rousseau é um raciocínio heurístico. Né? Ele não é bobo a ponto de achar que tinha gente em estado de natureza. É um raciocínio mais ou menos heurístico. Mas o que vai dizer o Rousseau? Não vale essa transposição. Porque a gente não pode nem imaginar o que seria uma natureza humana sem sociedade, porque o homem não pode viver fora da sociedade. Esse é o ponto do Rousseau. E esse ponto, curiosamente, o coloca, óbvio que ideologicamente, muito distante do iluminismo escocês. Porque o ponto do Adam Smith, do Hume, do Adam Ferguson é o mesmo. Todos eles nunca vão acreditar numa ideia de uma natureza humana. Não existe homem fora da sociedade. Só existem homem na sociedade. Então, se eu recorrer a um modelo mental da natureza humana, logicamente eu não posso deslocar coisas da vida social para o homem natural. Ele tem que ser fantasioso porque não existem homens naturais. É estúpido falar em homem natural, porque não é homem. É bicho, sei lá, não é homem. O homem é social. Não tem homem sem linguagem. Não tem homem sem ferramentas. Não tem homem sem organização social. Não é homem. Não é homem. Então, esse é o ponto. Né? E aí, veja só a inteligência do nosso amigo Watts e a sua esperteza. Falar do Rousseau, os caras já falam, nossa, hein, velho, vamos lá. Ou seja, ele gosta de capturar pessoas de zonas ideológicas hostis. Seguindo a leitura precisa que faz o Watts. O Rousseau vai dizer o seguinte, vamos imaginar esse tal de esse homem natural que eles estão falando aí. O que acontece? Eles estão... É pouca gente, é disperso. Se eu, homem natural, encontro o Murilo, por exemplo, como outro homem natural, nada me leva a querer esganar ele ou matá-lo. Por que eu tenho que assumir isso? Só vai depender das circunstâncias. Se eu tiver com fome, morrendo de fome, ele tiver caçado um coelho, talvez eu lute com ele pelo coelho. Mas veja, eu não posso assumir nem que eu vou... Primeiro que eu não vou nem como falar com ele, né? Porque nós somos homens naturais no meio do mato. Tá? Não teria nem como falar com ele. Mas se fosse possível, uma mágica, eu falar com ele, né, nada me levaria a querer... Eu poderia tentar barganhar o coelho dele. Eu não posso, então, logicamente, imaginar que eu vou atacar o Murilo. E o contrário também. É só em circunstâncias muito precisas. Então, né, o ponto é o seguinte, pessoas morrendo de fome talvez entrem em conflito. Pessoas com a barriga cheia, eu não acho que há algum motivo para eles entrarem em conflito. Se eles são naturais. Agora, se eles são sociais, e um fala bolsominion e o outro fala petralha, talvez eles se matem. Mas veja, aí a gente está num homem, entendeu? Já não tem mais nada a ver com esse exemplo. Você já está numa outra lógica, onde essas injunções sociais estão operando. E seguindo, e é um ponto muito interessante do Rousseau, que aparece aí na Origem da Desigualdade. Ele diz, o problema, o social, aparece quando surge um dilema. É até meio Machado de Assis, cooperar ou morrer, tipo o vencedor das batatas.
Qual é o dilema? Continuando nesse meu exemplo, homens dispersos, mas num território isolado que eles não conseguem sair. O território que eles estão andando não é muito vasto. Estão numa ilha ou numa região montanhosa. Esses homens são o topo da cadeia alimentar. Eles começam a aumentar a sua população relativa. Eles estão naturais ainda. Pelados. Sem linguagem. Pode chegar um momento onde a pressão dos homens sobre os meios seja muito elevada. Aí surge o dilema. Ou os homens entram numa batalha intraespecífica, ou seja, na mesma espécie, eles começam a se matar, o que reduz a sua quantidade. E aí volta a ter coelho, volta a ter peixe, porque eles estão pescando menos e comendo menos. Ou eles inventam um ordenamento, eles inventam uma linguagem, inventam um sistema de posses e inventam um sistema de organização. Eles inventam entre aspas, né, a sociedade. De 1000 formas possíveis, que tem a ver com as circunstâncias. Aí você passou do umbral do quê? Do homem natural para o homem social, só que nunca existiu essa coisa de natural. Só virou homem tal como a gente entende depois que você cooperou. Depois que você inventou a política e inventou a economia simultaneamente. Quem leu o Clastres faz exatamente esse raciocínio. Você inventa um sistema de sujeição, um sistema político, um sistema econômico simultaneamente. Né? Ou seja, não tem o Adam Ferguson, Smith, Hume, todos eles estão pensando desse jeito. A sociedade se constitui. E ao se constituir, ela gera os indivíduos e gera o homem. O que o Watts abandona o Rousseau? Seguindo a linha do Rousseau. O Rousseau vai dizer o seguinte. Então, né, tem 1000 formas da sociedade se auto-instituir. Só que veja o problema. Veja o problema. Uma determinada sociedade criou regras de tabu que regulam o sexo. Quando você cria regras de tabu, você já está definindo a família e já está limitando um pouco o empuxo demográfico. Limitou um sistema simples, né? Tipo, se você comer 5 maçãs, planta uma. Você inventa um sistema simples para evitar o caráter predatório do homem sobre o meio. Institui isso. Só que você está bordejando os limites naturais da região que você está vivendo sobre essa forma. Aí você olha uma outra organização de homens que parece ser um pouco mais fraca que a sua. Você destaca 3 ou 4 pessoas para ficarem mais fortes, essas pessoas conduzem um ataque a essa região. Essa região é subjugada, as pessoas podem tomar alguns como escravos e incorporam o quê? Aquela região. Se tomou como escravo, impõe sobre os escravos o fardo principal da reprodução da sociedade, o que abre um espaço para o comércio e tudo mais. Uma terceira organização social enxergou esse movimento. Aqui não. E separa o mesmo número de pessoas para quê? Para se defender. Começa a surgir a ideia de um equilíbrio de poder de forma embrionária. Atrelado a quê? A uma organização para o conflito. O que o Rousseau vai dizer? Né? O Rousseau vai dizer, veja, esse sistema é o pior. Porque esse sistema elimina aquela liberdade natural presumida. E ele não é pacífico por quê? Ao organizar a guerra, ele sempre vai aumentar o seu grau de letalidade. Vai ficar uma corrida doentia para você aumentar a sua capacidade de destruição, mesmo que você entenda isso de forma defensiva. Eles chamam de um sistema misto, onde é o pior dos dois mundos. Aí é que o Waltz vai começar a se deslocar um pouquinho do Rousseau, né? E nós vamos entender como, e vai cair nesse nosso livro. O Rousseau é muito legal e tal, mas ele fica com uma imagem que pela educação você muda as pessoas, que é a coisa do Emílio e tal. Eu acho que aí ele já, né? Mas para ele, o Waltz, o Rousseau foi o que colocou a questão, né, dos 3 porquinhos da ciência política, ele é o melhor. Foi ele que colocou a questão de pé, digamos assim. E aí ele recorre a um exemplo que eu não tinha me atentado, depois eu voltei atrás para ler. Né? É um exemplo que o Rousseau usa, que é um exemplo de teoria dos jogos.
É um exemplo divertidíssimo. Ele e o Waltz. O Rousseau, de fato, tem, mas não é nesse livro, é em outro. Eu esqueci onde está agora. O Rousseau usa o seguinte argumento. Vamos imaginar 5 homens, pessoas já conseguem se comunicar de forma rudimentar. Eles estão famintos e exaustos. Eles têm energias para mais um dia. Aí, o exemplo que ele usa é um cervo. Né? Aparece um cervo na floresta, dá a comida para os 5. Só que os 5 precisam cercar o cervo. Né? Eles têm que formar uma formação quase assim, um pentágono, eles vão fechando, né? Para que o cervo fique encurralado. Eles estão sem armas, né? Eles têm que vir encurralando o bicho. Para onde ele fugir, um vai lá e pega pela garganta. Ou seja, óbvio que eles vão cooperar. Você não tem outra saída a não ser cooperar. Aí, no meio desse movimento, imagina, né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5. Nos da base aqui, de um arbusto, sai um coelho e começa a correr na linha das 2 pessoas que estão fechando o perímetro inferior. O que o Rousseau vai dizer? Nessa circunstância, não dá para me colocar necessariamente do ponto de vista do conjunto. O que seria o mais racional? Se você transformar isso num desenho, ia ser assim, né? Aparece um anjinho, não pegue o coelho. Se você for pegar o coelho, o cervo vai fugir pela linha que você abriu, todo mundo vai correr atrás de você, no limite todo mundo pode morrer, o coelho e o cervo saem vivo. O anjinho toma partido dos homens, é claro, né? Porque esse cenário é bom para os homens, que já diz muito dos desenhos. Aparece o diabinho. Cara, olha do lado, olha a cara do sujeito lá. É certeza que ele vai pegar o coelho. Ou você seja rápido, pega o coelho e se pirulita, ou você vai ser o otário da história. Parece aqueles suckers, sabe? Os desenhos assim. Veja, o argumento do anjo e o argumento do capeta são plausíveis. São plausíveis. Então não tem nada, entendeu? Veja o argumento. A não ser que vocês conheçam há muito tempo, tenham valores cristalizados, sejam muito parça, que não é o exemplo. Você não conhece as pessoas direito. É racional pegar o coelho ou não pegar o coelho. É aí que entra a coisa do Rousseau. Você não pode fazer essa conta, pessoas bem educadas assim vão fazer o bem. Entendeu? Aí vem uma parte meio que pela educação você pode mudar um pouco essas circunstâncias. Mas veja, esse é um exemplo russoniano. As circunstâncias que importam. Nestas circunstâncias, não é irracional tentar pegar o coelho. Como também não é irracional confiar no sujeito que ele também não vai tentar pegar o coelho. Mas é por aí que ele vai. Então, o que vai dizer o nosso amigo Waltz? E aí ele pula fora, porque o argumento do Rousseau é que, na verdade, quando esse sistema da guerra aparece, ele rapidamente se entrelaça com o comércio e uma coisa vai potenciando a outra. Então, né, como se existisse um entrelaçamento diabólico. Veja que então, o Rousseau não tem nada de bobinho. É uma espécie de entrelaçamento diabólico entre a guerra e o comércio, porque o comércio serve à guerra e o comércio serve à cobiça dos homens. Então, os bichos ficam com mais apetite pelo poder e mais apetite por riqueza. O argumento é, de forma automática, você não sai dessa arapuca. Esse é o grande argumento do Rousseau. Por isso que é um problema que, no limite, é moral e é um problema que tem a ver com uma outra organização social. E a saída dele é uma saída anarquista, né? Autonomista, dos cantões suíços, onde você vai criar comunidades autárquicas que vão criar sistemas defensivos voláteis, né? Que talvez essa seja uma saída imediata. A segunda saída é a reforma do homem pela educação. Aí vem toda aquela polêmica do Emílio, né? Porque ele diz, olha, a criança você tem que conduzir mesmo, ela não pode ler tudo. Aí o Waltz já pulou fora da barca do Rousseau. Ele pegou uma carona com o Rousseau até esse ponto. Né? Aí ele já pula fora.
E o que é a força do outro livro? A força do outro livro é que ele não vai precisar de toda essa história que eu contei. Ele vai reduzir isso na oposição. E aí a gente começa a conversar já. Ele vai dizer, ó, primeira pergunta que você tem que fazer. O método analítico funciona? O que é o método analítico? Eu tenho um conjunto ou um sistema. Se eu reduzir esse sistema a alguns elementos, e se eu identificar a propriedade desses elementos, eu explico o movimento do conjunto? Se sim, o método cartesiano analítico se aplica, o método reducionista, que por muitos é considerado um método científico por excelência. Eu tenho um sistema, eu simplifico, decomponho em partes, decomponho em elementos. Chego às propriedades dos elementos. Se isso explica o sistema, acabou a conversa. Não, não explica o sistema, que quer reduzir aos elementos. Eu tenho estados teocráticos, estados comerciais, eu tenho uma multiplicidade de estados. Continua a manutenção do equilíbrio de poder. Continua efeitos sistêmicos mais ou menos gerais. Então, eu não posso contar com o quê? Com o método analítico. Eu tenho que recorrer a algum holismo, alguma ideia de que o todo tem propriedades que não são o quê? Redutíveis às partes. Propriedades sistêmicas, portanto. Por isso que eu preciso de uma teoria sistêmica. Uma teoria reducionista é uma teoria ligada ao método analítico clássico. Por exemplo, desdobramento de substâncias que a gente aprendia em química. Tem água misturada com terra, com areia. Como que você faz? Passa num... Ou ferve a água e destila, né? Ou passa numa peneira, separou as substâncias. Isso um método analítico leva. O método sistêmico. Ó, uma pessoa, eu jogo aquela pessoa do prédio numa lona, não vai perder nada. Eu reconstituo a pessoa com aquelas partes que ficaram lá? Não, de jeito nenhum. A organização foi perdida, a vida foi perdida. Tacou a pessoa do prédio, mesmo que você não perca nada, você perdeu o quê? Aquela articulação sistêmica que dava coerência àquela pessoa. Então, essa que é a diferença. Ele diz, olha, uma pessoa não é dois olhos, não sei quanto de cabelo, não sei quanto de sangue. Ela é uma organização. E ela dura enquanto essa organização manter uma coerência mínima. Quando ela perder essa coerência mínima, acabou. Não é mais gente, é outra coisa. Então, o método analítico não me serve para quê? Para explicar uma pessoa. Ou para explicar um complexo como a floresta amazônica, por exemplo. Não adianta descrever as partes ali. Não adianta. A floresta amazônica, como todo ecossistema, tem uma lei fundamental. Os seres vivos saem para almoçar e não podem ser almoçados. Essa é a lei fundamental. Essa lei está se impondo a tudo. Pode ter outras coisas, mas essa é a básica. Essa organiza de forma complexa uma cadeia alimentar, entendeu? Evolução das espécies, se você quiser. Para eu explicar o movimento de uma floresta, eu preciso de uma teoria sistêmica. Eu não posso recorrer ao método analítico. Então, veja, ó, que ele já nem recorreu a Rousseau, nem nada disso, né? Ele está no plano totalmente formal. Se eu descartei as teorias reducionistas e caí em umas teorias sistêmicas, eu preciso olhar de que natureza é essa teoria. Ou seja, qual é a forma de ordenamento desse sistema. Se ele é anárquico ou se ele é hierárquico. Eu estou tomando um atalho aqui só para pôr a questão. Ordenamentos hierárquicos. O decisivo é a função. O corpo humano é organizado hierarquicamente. Veja, ele é sofisticado. Nunca imaginar hierarquia como a hierarquia de uma escadinha, um manda sobre o outro. Não é uma questão de comando. É uma questão de organização e ordenamento funcional. O corpo humano é uma hierarquia de órgãos e de subsistemas. Por isso que ele é hierárquico. O mais importante é a função. A segunda coisa é a capacidade. Veja.
Sistema circulatório. Se o corpo não está funcionando bem, talvez o problema seja da capacidade de uma das funções. Ó, coração do cara não vai, né? Meia bomba. A baixa capacidade do coração compromete a sua função e irradia para o resto do sistema. A capacidade importa desse ponto de vista. Se houver um descasamento entre as capacidades, qual que está limitando? E não adianta você dar um remédio para aumentar a cognição do sujeito se o problema é o coração, né? O gargalo está no coração. Tem que mexer no coração do bicho. A capacidade é dependente da função. Sistemas anárquicos. As funções são homólogas e necessariamente homólogas. A capacidade é derivada da função. Isso é a coisa mais difícil de entender. Está no capítulo 5, com clareza, e pedaços do capítulo 3. O que isso quer dizer? Se a função dos seres vivos é permanecerem vivos, a lei que rege e se reproduzirem, a lei que rege eles é sair para almoçar sem ser almoçado. Se a lei que rege o Estado é preservar a sua soberania, ou seja, preservar o monopólio do uso da força, essa função é homóloga a todos os Estados. Como sobreviver é uma função homóloga a todos os seres vivos. Mas as capacidades variam. É a variação nas capacidades que dá a ilusão de uma hierarquia internacional. Veja, tem estados que gastam praticamente quase todos os seus recursos para simplesmente manter a polícia, o exército e um sistema jurídico capenga. Esses estados têm baixa capacidade. Eles não vão arbitrar nada. Há estados como os Estados Unidos, como a China, até como o Brasil, que tem uma capacidade que transcende a mera defesa. O jogo hierárquico que se constrói em cima do quê? Da variação nas capacidades. Mas isso não transforma esse ordenamento em hierárquico. Porque ele fortemente depende da variação nas capacidades. Esse é o argumento dele. Por isso que ele vai dizer que o sistema internacional é anárquico. É formalmente anárquico. Do mesmo modo que a floresta amazônica. Do mesmo modo que várias formas de ordem espontânea. Quando a função é homóloga, qualquer hierarquia aparente deriva da variação nas capacidades. E aí não é difícil de entender, né? Por que, por exemplo, quando o Brasil, na era Lula, que achava que era rico, queria administrar o Atlântico Sul? Por quê? Aparentemente as capacidades são maiores. Basta você. Já na época do Fernando Henrique já vinha essa ideia, né? Quem vai organizar o Atlântico Sul vai ser o Brasil. Hoje, se essa coisa conseguir atravessar 2022, a gente acha que já está muito bom. Chega para alguém e diz: não, nós vamos fazer uma aliança. Cara, para de delirar, meu. Se esse negócio não desabar até 2022, está muito bom. Percebeu? São as capacidades. Você aumenta as capacidades, você começa a desenvolver funções que são secundárias do ponto de vista da sobrevivência. Mas uma forma organizada, aparentemente hierárquica, está fortemente ligada à variação nas capacidades. Por isso que hierarquia se opõe logicamente à anarquia, enquanto princípios ordenadores. É estúpida toda a ideia de dizer que ele não entende de anarquia, porque formalmente eu acho que ele entende. A canalice vem em outros aspectos, né? Se você quiser chamar assim. Mas formalmente ele está correto. São duas formas de ordem. Ou a ordem é anárquica, ou a ordem é hierárquica. Não tem mais ou menos. Um é o outro. Ou é um é outro. Veja, o que é confuso? Uma ordem hierárquica, se as funções começam a declinar, ela pode perder a sua hierarquia. O corpo humano é uma ordem hierárquica. Seu sistema digestivo para de funcionar. Ele perde a capacidade de funcionar. Todos os outros entram em colapso juntos. Desaparece. O ponto é que ele está pensando logicamente. E veja, não é difícil ver de onde ele tirou. Ele tirou isso do raciocínio formal do Durkheim.
daquelas formas de ordenamento que o Durkheim estava pensando, né? Ele tirou dali e jogou nessa discussão, entendeu? Foi isso que ele fez, entendeu? Ele pegou os recursos que ele conhecia e pôs a questão nesse termo. O que eu quero conversar com vocês é que isso tem um pressuposto, uma noção de teoria, uma noção de ciência que eu acho difícil de engolir, né? Mas ele caminha por aí no raciocínio dele, né?